Qual a diferença entre crente e cristão? A gente vai falar isso nesse vídeo. Fica comigo. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e estou aqui para falar com você sobre essa diferença. Crente, cristão. Vamos falar sobre isso? A palavra crente aparece na Bíblia 8 vezes. E é interessante que eles falam até de Abraão, né? Falam dos antigos que eram crentes. Mas a palavra cristão apareceu apenas 3 vezes na Bíblia e ela aparece de uma forma bem diferente dependendo do texto que você vai ler. Em João 20, 27, ela diz assim: Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Essa parte em que o próprio Jesus ele fala com Tomé, ele fala crente no sentido de crer. Então, até esse ponto, eles chamavam de crente, porque eles mesmos falam, você tem que crer, né? Quem crê em Jesus e será salvo, tu e tua casa, enfim. Crer, você precisava crer. Então, eles acabavam, essa nomenclatura crentes acabou vindo deles mesmos, e eles se relacionavam às pessoas que andavam no caminho, né? Eles chamavam também Jesus, eles falavam, não, o pessoal dessa seita, desse caminho, né? Então, Jesus é o caminho, e eles falam dessa forma justamente por causa disso. Porém, a palavra cristãos, ou seja, pequenos cristos, acabou acontecendo em Atos 11, 26. Vamos ler? E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, em Atos 11, 26, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Porém, essa palavra cristão, ela não era uma palavra muito bonita, porque eles falavam isso de forma pejorativa. Ou seja, cristão, seguidor de Cristo. Então, quando você seguia a Cristo, as pessoas ao redor falavam, lá vai aquele cristão. Então, eles falavam cristão de uma forma pejorativa. Era feio, né? Obviamente, de quem não era cristão, era feio você ser associado ao Cristo, né? Que se dizia Cristo na cabeça deles. Então, se envolver com Jesus naquela época te tornava um cristão? Não. Na verdade, eles chamavam de cristão. Mas, com o tempo, você ser chamado de cristão era que realmente você andava como Cristo. Um exemplo disso é que quando Judas traiu Jesus, as pessoas queriam encontrar Jesus, só que eles andavam juntos, principalmente os 12 e Jesus. Então Judas disse, para vocês diferenciarem quem é Jesus dos outros, porque são todos iguais, todos andam iguais, todos a vestimenta era igual, a forma de falar era igual. Então todos eles eram muito parecidos. Obviamente não fisicamente, mas era difícil você dizer, né? Talvez aquele barbudinho, talvez aqui era bem complicado. Mas então o Judas ele tem a brilhante ideia de dizer, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Então a gente vê que cristão e crente são palavras bem similares. Mas hoje em dia, na minha concepção, quando você é um crente, a coisa ficou tão banalizada que hoje em dia falar que é evangélico é bem complicado. Ah, não, fulano é evangélico. Ah, fulano é crente. Então, eu tenho a ideia de que quando eu me intitulo, eu pego para mim essa nomenclatura cristão, então isso quer dizer que eu sou um pequeno Cristo. Quer dizer que eu preciso andar como Cristo andou. A palavra de Deus diz, aquele que está em mim, o próprio Jesus falando, aquele que está em mim deve andar como eu andei. Ou senão ele é mentiroso e nele não está a verdade. Também tem versões que dizem, aquele que está nele deve andar como ele andou. Ou esse é mentiroso e nele não está a verdade. Então, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a gente precisa andar nesse caminho. Quando você coloca no seu peito, no seu âmago, eu sou um cristão, então isso quer dizer que você precisa andar como Cristo andou. Você precisa amar a igreja como Cristo amou. Você precisa amar a sua esposa, né, quem é casado,
como Cristo amou a igreja. Então, quando você diz eu sou um cristão, então você automaticamente pensa, eu sou um cristão, eu preciso fazer o que Cristo fazia, eu preciso andar como Cristo andava. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela te ajuda a você saber como o Cristo que você segue, como ele andava. Então, você começa a curar pessoas, tocar em pessoas. As suas palavras são palavras de bênção, são palavras de cura. Aonde você anda, você é bem visto. A pessoa diz, cara, eu não sei o que esse cara é, não sei o que essa mulher é, mas, cara, eu sempre fico tão feliz quando eu tô perto dele, quando eu tô perto dela. É tão bom andar perto deles. Então, essa graça de Cristo, essa graça de Jesus, ela começa a permear a nossa vida. Então, a palavra cristão acaba tornando em nós um selo que a gente acaba seguindo, acaba caminhando, não como um evangélico, nada contra o termo, tá? Mas eu acho que quando você emblema o cristão, você consegue ter uma noção maior. Não é crente, não só creio. Você pode só crer em Jesus? Sim, você pode só crer em Jesus. Evangélico é quem evangeliza. Ok, mas o cristão é um pequeno Cristo. É um Cristo na terra. É o que faz a diferença. É aquele que é alicerçado na videira verdadeira, que é Cristo. Então, quando você diz, eu sou um cristão, então isso te dá um molde que você precisa andar, precisa seguir. Um cristão, Cristo, o que você pensa? O que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus falaria nessa situação? Então aí o cristão começa a se revelar. Então a sua palavra é uma palavra de decisão. A sua palavra começa a gerar coisas no mundo espiritual, assim como Jesus fazia. Então você começa a curar enfermos, você começa a expulsar demônios, você começa a mudar situações através de Cristo em você. A Bíblia fala Cristo em nós, a esperança da glória. Então, conseguiu discernir? Cristo, cristão, e o crente que crê, o evangélico que evangeliza, nada contra. Mas para mim, quando você se auto-intitula cristão, então você está dizendo, eu quero ser, eu sou como Cristo. Amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa conseguir entender isso. A Bíblia diz que a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Então, que você possa entender que Cristo em você faz toda a diferença. E quando você se chama cristão, você deve andar como Cristo andou. Amém? Gostou desse vídeo? Então, clica aí, dá o joinha, curte esse vídeo, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, aqueles seus amigos, aquelas suas amigas, a tua igreja, ou então aquelas pessoas que tinham essa dúvida também, compartilha lá, ajuda a divulgar essa palavra, para essa palavra tomar mais dimensões, para que a gente consiga alcançar pessoas através de cristãos em Cristo, não é redundante, mas para a gente alcançar o maior número de pessoas e essa palavra alcance multidões, ok? Se inscreve no canal e toca lá o botãozinho, tem um sininho lá, você clica no sininho, porque sempre que eu lançar vídeo, eu estou lançando vídeo direto aqui, aí você vai acabar vendo os vídeos e vai acabar também crescendo comigo em Cristo. Comenta também, é muito interessante o seu comentário, eu quero saber o que você acha, ou, de repente quais os vídeos que você quer ver, quais as perguntas que você tem. Escreve aqui embaixo para a gente, à luz da Bíblia, a gente conseguir avançar e discernir tudo aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.